Nessa aula eu vou explicar para vocês como fazer a introdução de forma mais assertiva. Muitas vezes o problema que acontece no nosso desenvolvimento e conclusão está articulado à nossa introdução. Se a nossa introdução estiver completa, estiver alinhada dentro do que o nosso projeto de texto se propôs a fazer, o nosso texto vai andar com mais facilidade. Então aqui eu vou trazer um pouquinho do que é a introdução, uma explicação e vou trazer um exemplo dentro de um texto, como que você pode colocar a sua introdução, como que você pode alinhar a sua introdução, ok? Então a introdução, você tem que problematizar a situação, você tem que fazer ela alinhada ou articulada a uma situação que já foi vivenciada pela sociedade, seja em filme, seja em séries, seja em livros, seja num fato histórico. Então, normalmente, as alusões que a gente traz na introdução são para puxar o fio da meada, são para puxar o assunto do que eu vou falar logo em seguida. Também na introdução, não esqueçam que tem que aparecer as palavras-chave do tema. Não pode, não existe introdução sem palavras-chave do tema. Toda boa introdução, toda introdução de um texto que não tangencia o tema, tem as palavras-chave. No Enem é um pressuposto, é obrigatório, tem que ter as palavras-chave do tema dentro da introdução. Outra coisa que não pode faltar na introdução de vocês é os problemas que vocês vão abordar. Na minha introdução, eu já tenho que entregar para o meu corretor as informações sobre o que eu vou discutir. Se elas não estiverem claras, eu vou começar dentro do meu desenvolvimento a me perder. Eu vou abordar um assunto hora um, hora outro, e é isso que faz vocês tangenciarem o tema, vocês fugirem do que vocês se propuseram a fazer. Então, quando vocês iniciarem a redação, na introdução, lembre-se, palavras-chave do tema, na introdução, uma alusão, uma contextualização sobre o que vocês vão falar e os problemas que vocês vão falar ao longo do seu texto. Essas três coisas não podem faltar numa boa introdução. Vou compartilhar uma tela com vocês aqui a respeito de uma redação que foi nota 1000 em 2022, em que o tema era os desafios para a valorização dos povos tradicionais no Brasil. Então, lá nos textos de apoio, falava sobre índios, falava sobre quilombolas, falava sobre povos originários ciganos. Então, aí o seu texto ia ter que abordar sobre essa temática, certo? Então, esse texto foi escrito por Maria Fernanda Simeonato, está disponível no site do INEP, essas redações nota 1000. E ele começa assim: historicamente, a partir da implementação das missões jesuíticas no Brasil colonial, os povos nativos tiveram suas tradições suprimidas e seu conhecimento acerca das peculiaridades territoriais menosprezado. Então, olha a organização do parágrafo dela. Ela começou com historicamente lá, falando, né, eu vou usar um ponto de vista, uma alusão histórica para falar sobre isso. Depois ela traz articulada ao tema, os povos nativos, né, as questões dos jesuítas, tiveram tradições suprimidas, porque os jesuítas vieram e começaram a catequizar os índios. Sua cultura, sua religião não foi considerada. Acerca das peculiaridades territoriais menosprezado. Então, olha as palavras de juízo de valor que ela utiliza aqui dentro da redação. Foi menosprezado o conhecimento dessas pessoas, a parte de que elas eram pessoas que tinham um conhecimento já estabelecido, conhecimentos sobre ciências, conhecimentos sobre geografia do lugar, conhecimento histórico daquele lugar não foi abordado. E aí ela liga com o que ela queria puxar, com o assunto que ela desenvolveu do tema. Na contemporaneidade, então eu posso fazer esse paralelo. Historicamente, tempos remotos, e aí eu trazer essa situação do tempo remoto, e aí como que isso se liga agora? O que tem a ver os jesuítas lá terem vindo catequizar os índios com o que está acontecendo agora? É que naquela época já não foi considerado a cultura daqueles povos, já não era uma coisa, né, legítima a cultura dele. Então hoje a gente continua reproduzindo esse tipo de situação, por mais que passou mais de 500 anos, percebe como consegue fazer ligação? Por isso que quando a gente fala assim, gente, não existe modelo pronto, forma pronta de começar uma redação. É um padrão. Porque vai depender do tema, vai depender do teu conhecimento, vai depender da forma com que você consegue ver aquele problema relacionado
com as situações fora da lei. E aí ela continua. A importância, que era para a gente falar sobre a importância dessas populações configura, novamente uma palavra de juízo de valor aqui, indispensável a compreensão da diversidade étnica do nosso país. Contudo, o conectivo aqui, deposição, ainda persistem desafios à valorização dessas comunidades, o que interfere na preservação de seus saberes, acaba não tendo a preservação dos saberes dessas pessoas não é levada em conta. Logo, outro conectivo aqui de sequência de ideias, de continuidade, urge medidas estatais que promovam melhorias nesse cenário. Então, ela trouxe aqui, aqui foi a contextualização, ela contextualizou, desculpa a grafia, porque eu estou aprendendo ainda com esse negócio aqui, contextualiza, aqui ela traz palavras de juízo de valor, aqui, juízo de valor, ela trouxe aqui ela também traz, indispensável, juízo de valor, ela traz palavras, né, para dizer, olha, gente, é indispensável, eles foram menosprezados, ela já traz o posicionamento dela já na introdução, não fica uma introdução, sabe, tipo, só uma afirmação, ela já traz o posicionamento alinhado que ela vai falar, e aí aqui, o que seria o nosso desenvolvimento 1 e aqui o nosso desenvolvimento 2. Professora, mas sempre tem a questão estatal envolvida? Na maioria das vezes, os problemas são relacionados a questões estatais, às políticas públicas. Então, por isso que a maioria das equações que vocês veem que foram bem, são relacionadas com problemas ligados à estatal. É negligência estatal, é ingovernança. Pode utilizar? Pode, porque é uma coisa que, aqui, a valorização desses povos precisa do quê? Precisa de muitas ações governamentais para mudar esse panorama. Precisa de muitas ações ligadas a políticas públicas para acontecer essa valorização, ok? Então, esse daqui é um exemplo de parágrafo que se enquadra muito bem no que a gente precisa para o Enem. Trouxe um posicionamento, ela já vem trazendo o posicionamento dela, né? Já tem alinhado o posicionamento. Como é que eu trago o posicionamento? Palavras de juízo de valor. Trouxe os conectivos já está presente aqui desde o comecinho. Trouxe as palavras-chave do tema. Então, as palavras-chave do tema são importantes. Tem que aparecer na minha introdução, tem que ficar bonitinho ali. Nossa, ainda tem que melhorar isso aqui, gente. Eu tenho que fazer caligrafia no caixa. E trouxe também os problemas que eu ia abordar. Os problemas que eu ia citar. Depois ela cita, ela retoma esses problemas no desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. A gente tenta arrumar, fica um pouquinho. Então, é isso que tem que ter dentro de uma introdução. Toda introdução, num texto dissertativo argumentativo, tem que ter essa estrutura, ok? Então, quando você for fazer a sua próxima redação, volta aqui e verifica se você tem a alusão correta, se o seu posicionamento está claro sobre o que você vai falar, se os seus conectivos que você está usando têm sentido para emendar um período no outro, se as palavras-chave do tema estão presentes dentro da tua redação e se os problemas abordados estão ali citados para depois ser desenvolvidos no parágrafo seguinte. Ok? Obrigada e até a próxima.